Irmãos, vamos sentar. Se quiser, tem lugar aqui na frente, viu? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 6. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Atos 6, versículo 8. Eu vou ler. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Amém. Estevão estava cheio de quê, meus irmãos? Fé, E o que mais? poder, Cheio de fé e de poder. E o que ele fazia? prodígios. E grandes sinais entre o povo. Irmãos, fé e poder. Por que isso não acontece no nosso meio? Por que será? Eu não sei a resposta. Se alguém puder me explicar, eu pago uma pizza para os irmãos. O que está faltando para mim e para a igreja do Senhor para estar cheio de fé e de poder, para operar os sinais, os milagres, os prodígios de Deus? O que nos falta? Esse Estevão, um dos 7 diáconos que foi estabelecido, a Bíblia diz que ele cheio de fé e de poder. Mas nós dizemos que somos crentes, que somos evangélicos, que temos o Espírito Santo. Eu digo particularmente. Temos o Espírito Santo. E por que não acontece isso então no nosso meio? Essa fé que é capaz de transportar as montanhas, que Jesus disse que se tivermos um pouquinho dela, que seja do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia fazer muitos sinais e muitas maravilhas. Não é, Isaac? Dá a pensar que não temos nada de fé. É difícil de conceber isso, né? É difícil de imaginar. Fazia sinais, era Deus que mandava milagre hoje, ou então mandava o profeta falar. Hoje já a maioria é escrito pelo som mesmo, né? Não é por Deus. Não é o Deus que manda ir lá. A pessoa ora, começa a orar, chega na igreja e a pessoa sente que ele está movido pelo Espírito Santo e tal. Aí unge ele. Será assim, né? Eu arrisco uma opinião. Quando não lembro se foi Pedro ou Paulo foi curar um rapaz, e assim, ele viu que ele tinha fé para ser curado. Quando ele olhou, ele viu que ele tinha fé para ser curado. Então eu penso que hoje não só quem ora, quem põe as mãos, como a liderança, como pastor, mas assim, falta fé num todo, né? Tanto de quem está orando, como de quem está recebendo. Eu penso, mas ainda assim... Também é verdade, mas é os dois lados, porque aqui o Estevão estava cheio dela, né? Cheio de fé e de poder, mas tem também esse caso que você falou e é verdade, tem que andar junto. E você observa, não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de assistir aquele programa do Valdomiro, né? E as multidões vão de outras cidades atrás dele. E elas vão com fé, que elas vão pegar o suor daquele homem e vão ser curadas, e elas são curadas. Por quê? Porque elas têm fé que isso vai acontecer. Então é o caso que a pastora Adriana está falando. Mas também tem o nosso caso também, né? A fé de Estevão operava esses sinais. E eu penso que isso deve gerar uma crise em nós. Pelo menos em mim, quando eu meditava nisso aqui hoje, gerou em mim. E está até agora essa crise. Né? Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos lavados pelo sangue dele. Nós temos o Espírito. Com certeza nós temos o Espírito. Por que então que não acontece isso? Por que nós, de vez em quando, a gente vê que Deus opera através de uma oração nossa, né? Mas muito pouco ainda, né? Como diz o Wendel, não desencrava nenhuma unha. Não, muito pouco, não é? Eu acho
Jó. Chegou lá no final e falou assim, eu achava que te conhecia. Hoje eu conheço face a face. Eu acredito que está faltando isso e mais também ousadia da nossa parte, né? De pormos a mão com ousadia do Senhor. Né? Cremos que vai ser curado, cremos que vai ser transformado. É igual quando, vamos dizer assim, você começou esse projeto, né, Caminho da Vida. Nós começamos esse projeto. Tivemos uma ousadia, uma fé que vai dar certo, né? E mesmo a gente ainda sendo uma multidão pequena, a gente está rompendo. Amém. Então, assim, isso Glória a Deus. Deve ser feito também em todas as áreas. Glória a Deus. Eu concordo com o que você falou, Alexandre. Eu acho que realmente pode ser que esteja aí o segredo, porque enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de um outro pastor. Não sei se os irmãos já ouviram falar dele, do Rinaldo Silva, um rapazinho novo. Talvez eu sou mais velho do que ele, eu acho. Ele é aqui da igreja aqui, lá na Ricardo Paranhos, igreja Catedral da Família. Ele é solteiro. Inclusive ele é até solteiro, ele é bem novo mesmo. Ele prega e com muita ousadia. Quando você estava falando, eu estava me lembrando dele, de ousadia, né? Eu estava lembrando porque ele é um cara muito ousado, ele fala e acontece, ele não está nem aí se não vai acontecer, se não vai. Eu sei que os milagres estão acontecendo através da vida dele. É muito ousado e talvez seja isso que me falte, talvez é isso que falta no meio da igreja, né? Essa ousadia, essa coragem, essa determinação. Em todas as áreas nós temos que ser ousados. Saber que a palavra de Deus diz, então eu vou fazer, né? E não ter medo. Talvez seja isso, né? Eu acho também assim, querer conhecer mais de Deus também. Igual eu falo de Jó, né? Conhecer mesmo. Agora eu conheço face a face. Igual Jacó pegou no anjo e guerreou com o anjo. Eu acredito que a gente também tem que guerrear com o anjo todos os dias, né? Mas ainda mais sendo um ministério, na verdade. É que a gente tem que guerrear mesmo. Eu quero a minha bênção no tirar. Eu também que Davi, quando ele estava na angústia dele, quando ele estava nas perseguições, né, que ele tinha tudo, ele clamava a Deus, né? Mas aí também ele não clamava, não era só naquele momento que ele estava angustiado, naquele momento que ele estava sofrendo, ele clamava também pela presença de Deus, né? Ele nunca deixava de clamar a Deus. Ele sempre clamava pela presença. Eu acho que nós devemos clamar mais a Deus para a gente ter mais a presença do Espírito Santo, para a gente ter, igual você está falando, ter ousadia, né? Porque assim, para o Espírito Santo operar no nosso coração, para a gente ter ousadia e ter certeza que nós vamos orar, vamos ter fé e confiar que Deus vai fazer. Né? Amém, verdade. Amém, né? Então vamos clamar mais ao Senhor, vamos buscar mais, vamos ter ousadia, vamos crer que a palavra de Deus não pode mentir, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, é a promessa de Deus. Amém. Então talvez falte mais fazer isso, impor as mãos, Amém. clamar mais ao Senhor, buscar mais a sua face. Eu me lembro desse projeto que a gente fez de quitar o lote. Na primeira etapa eu sempre perguntava, e aí, chegou o milagre? Acho que a gente tem que sempre cobrar, até de certa maneira, cobrar do Senhor, né? Senhor, e meu milagre? Ainda não chegou. Tá certo que o Senhor, nos 46 minutos, no segundo tempo, o Senhor faz. Mas eu vou cobrar Deus no primeiro minuto, no primeiro tempo, né? Cadê meu milagre? Eu creio que vai acontecer. Que jeito eu não sei, que condições nós não temos. Amém, em nome de Jesus. Verso 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então, homens se levantaram contra aquele ministério, né? Contra aquela obra, que era a obra do Espírito Santo. Mas aqui diz que aquelas pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Eles tentaram de todas as formas convencer Estevão de parar, de fazer, de operar, de trabalhar para a obra do Senhor.
mas o Espírito que estava nele, que é o Espírito Santo, ele é quem falava através de Estevão. E eles não puderam resistir, ao ponto do verso 11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então, eles pagaram pessoas para estar falando mal do Estevão, né? Não tinha nada que Estevão fez de errado. Pagaram lá pessoas para mentir e falar todo mal contra Estevão. Mas, da mesma forma, lá antes, quando eles disputavam com Estevão, que eles não podiam resistir o espírito que estava em Estevão, nem a sabedoria, mesmo eles pagando esses homens, no final, aqui no versículo 15, aqui diz que também eles não puderam resistir. Por quê? Porque quando eles olhavam para Estevão, o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Quer dizer, não tinha como eles lutar contra aquela obra. Era obra de Deus e a prova estava aqui. Mas mesmo assim, eles se levantaram contra. E aqui, no capítulo 7, agora vem a defesa de Estevão, que eu particularmente acho uma das partes mais bonita da Bíblia, né? Tanto essa aqui como a defesa de Paulo perante o rei Agripa. Vamos ler aqui, é bem longo, mas vamos ler. Porque a única forma de nós vencermos o inimigo é pela palavra. E a palavra aqui é a arma que Estevão está usando, vai usar, ou usou há 2000 anos atrás, né? Ele se lembrou desde o princípio, foi falando de vários citados da palavra de Deus, para destruir, para conseguir desbaratar aquele conselho. E nós vamos ver aqui o que aconteceu. Vou ler. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então o sumo sacerdote faz a pergunta para o Estevão: é isso mesmo que esse pessoal está falando, é verdade? E ele lhe disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitas agora. Outra pessoa pode ler a partir do 5, por favor. Cada um lê 5 versículos aí, por favor. A partir do 5. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria aos passos a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto de circuncisão, e assim gerou a Isaque, a circuncidou. E ao oitavo dia, Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graças e sabedoria, antes Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Os irmãos perceberam aí no versículo 9 que ele falou assim: os patriarcas movidos de inveja. Estevão estava falando a verdade da palavra de Deus, e mesmo sabendo que ele estava diante de um tribunal ali, que os caras iam condená-lo à morte, ele não teve medo. Ele não amoleceu, né? Ele continuou firme e endureceu.
E ele ainda acusou, ele falou assim, os patriarcas antes de vocês faziam essas mesmas coisas. É isso que ele está falando, eles também estavam movidos de inveja diante de José do Egito, né? Sempre tinha, né? Porque eles obedeciam a Deus, mas no castigo só, eles não tinham amor. E a palavra de Jesus era amor, então para eles não valia. Então sempre era contra Abraão e Deus, a lei de Jesus. Aí eles não aceitavam. E eles brigavam por título na igreja, não era por mais nada. Verdade. Eles sabiam que ele ia perder o lugar porque ficava se eles deixassem falar. Outra pessoa pode ler, por favor. Próximo. 16. E foram transportados para e depositados na sepultura de Abraão. Comprara por 100 somas de dinheiro aos filhos de Hermon, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou um rei que não conhecia José. Esse, usando astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que ele não se multiplicasse. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Próximo. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, aos filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar de liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Próximo. No dia seguinte, aproximou-se um dos que brigavam e procurou conduzi-la à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade de juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor:
Tira-são marca dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, pois, como se seus gemidos e a livrá-los. Agora, pois, vem a enviar-te-ei ao Egito. A esse Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu a príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na face. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo, que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, quando chegou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 41. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Por aí, até por aí por enquanto, irmãos. É interessante aqui a gente observar que quando você é convertido de verdade, quando você tem o Espírito Santo, você sabe o que você tem, ou não sabe? Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Amém? Todos nós temos o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo. Se você tem uma oportunidade para falar, eu tenho certeza, quando você abrir sua boca, você vai falar de Deus, não vai? Amém. Quando você deseja falar do amor de Deus e alguém te faz uma pergunta e a pergunta não tem nada a ver com Deus, você dá um jeitinho, dá para ela se transformar numa pergunta que tem uma pergunta de Deus no meio? Eu sei que tem. E o Estevão era desses. Os caras perguntaram: é isso mesmo? É isso mesmo, Estevão? O que eles estão te acusando? Vocês vão fazer isso mesmo? Vão destruir tudo isso aí? Ó, mentira. Exatamente. Vocês vão fazer isso mesmo? É isso mesmo? E ele, levantando a voz, disse: varões israelitas, irmãos e pais. E começou: palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus,
Resumiu o Velho Testamento todo. Resumiu o Velho Testamento, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. E os caras começaram a se irritar com a palavra de Deus. E quando você começa a falar da palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, algumas pessoas, nem todas, se irritam mesmo. E a palavra de Deus vai sendo falada, vai sendo falada, e vai sendo falada até o ponto dos caras não suportar mais. Como fizeram aquele povo lá no deserto, quando Deus... Eles não sabiam nem o que estava. Alguns sabiam, mas a maioria ficava estava pregando, né? Mas isso aí era sabido deles, eles sabiam que isso aí era a história deles, né? A história dos patriarcas, eles sabiam, eles conheciam essa história todinha. E eu me lembrei daquele povo lá do Egito, lá no deserto, quando Deus começava a falar, falou lá no monte, e o povo tapava os ouvidos, né? E disse: não, Deus, cala a boca aí, não fala não. Moisés pede para Deus falar contigo, depois você vem falar com a gente e tal. Porque não suporta a sã doutrina, não suporta a palavra de Deus. E Estevão sabia disso. Por que Estevão estava sendo condenado, irmão? Por que Estevão estava naquele sinédrio, naquele tribunal? Por causa da palavra. Da inveja, por causa dos sinais, por causa do poder da autoridade que a tinha. palavra que ele liberava trazia os sinais que geravam a inveja nas pessoas, naqueles caras. Ele estava falando de Deus, e quando ele abre a boca, ele fala tudo aquilo que os caras acreditam, né? Tudo lá no Velho Testamento, os patriarcas, e Moisés, e José, e não sei quem mais e tal, todo mundo, Abraão, todos eles, mas com autoridade, com o Espírito Santo de Deus, com revelação. Eles não suportaram. E eu me lembrei lá naquele... Nós fomos fazer um casamento esses dias, e a Rede Globo, tem? A Rede Globo? A Rede Globo estava lá filmando, porque era um casamento bem diferente, bem legal. E no final eles chamaram eu e a pastora Diana para dar uma entrevista, né? E aí, tal, como é que é esse negócio aí? É diferente, não sei o que e tal. E eu, palavra. E aí, fazia outra pergunta, estava aqui do meu lado, palavra. Aí eu sempre falava assim, me lembrei de algo, está na Bíblia. Sempre falava a Bíblia. E ela me fazia uma pergunta, eu respondia a pergunta dela, mas jogava também junto. E falava, a Bíblia diz, tudo eu falei, a Bíblia diz. Resultado, não foi para o ar a minha entrevista. Todas as outras foram. Você viu, né? Você viu que nós estávamos lá só no fundo, mas você viu que deram entrevista a algumas pessoas, inclusive eu dei uma entrevista lá, só que não foi para o ar. Por quê? Foi editado. Foi editado. Quando eles levam lá para a central deles lá, eles editam. Aí vai ver, esse cara só falou de Bíblia, não sei o que, de Deus, não sei o que mais. Não suporta. Não suportaram. Igual aqui, ó, não suportaram quando Estevão abriu a boca, ele não falou de outra coisa. Ele nem se defendeu. Você acha que Estevão estava se defendendo? Estevão não estava se defendendo, não. Ele estava cutucando mais ainda. Estava atiçando o fogo que estava sobre aqueles caras. O maior prazer da vida dele, você ser martirizado igualzinho os outros. O ser digno também. E ele falava. Os nossos pais movidos de inveja, tipo assim, ó, uma ironia aqui, ó, estava jogando para ele. Verso 50. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homem de dura cerviz, né? Olha só, homem de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Olha só, rapaz, o cara começou, parece que o único juiz ali era o Estevão. Os caras pensando que tinha um juiz, advogado, promotor, não sei quem mais. Não, era o Estevão que estava no tribunal, era ele que estava ali, ó. Era ele, e ele não estava nem aí para aqueles caras. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não